Que tal essa sugestão para Natal? Casinha de biscoito de Natal, a gente já vê, né? Mas e presépio de Natal? Vamos fazer? Totalmente comestível e delicioso. Ai, vamos arrasar? Para fazer nosso biscoito, a gente vai precisar de manteiga. Esse tablete aqui já tem 250 gramas. É exatamente o que eu preciso. E açúcar. Agora a gente vai bater com raquete e depois os outros ingredientes. Depois de bater a manteiga com açúcar, acrescentamos ovo, baunilha, uma pitadinha de sal, batidinho. E no final nós misturamos a nossa farinha. Misturou. Aqui, ó. Minha massa saiu. E agora eu vou colocar ela, eu vou abri-la e colocar num plástico e vou deixar na geladeira para dar uma firmadinha. Tanto para fazer um corte mais limpo, organizadinho, e depois para assar eu quero ela bem perfeitinha, para não ficar com nenhuma coisa arredondada, bem firminha. Então é bom deixar na geladeira. Eu vou colocar no freezer para ficar mais rápido e aí assim assar. Minha massa tá mais amarelinha porque eu usei um ovo de galinha feliz. Então, se você não estiver usando assim, então vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Eu vou abri-la numa espessura mais grossinha, para ficar mais firme, entre dois plásticos. O plástico precisa ser um pouquinho mais firme, não essa sacolinha, porque você vai abrir a sua massa e pode rasgar. Eu estou usando aqui um rolo que ele tem alguns medidores que me ajudam bastante, e eu coloquei no medidor do penúltimo, e aí ele fica uma massa mais grossinha. Aqui eu estou mostrando para vocês também o esquema que eu fiz, que eu anotei todas as informações de cada partezinha, contando também os centímetros. Você pode pegar, tem um arquivo aqui embaixo para você poder imprimir e fazer da mesma forma. Se você quiser, você pode cortar os papeizinhos, cortar todas as massas assim como eu estou fazendo, ou também pode usar uma régua e vai medindo e cortando com a régua. Depois de tudo cortadinho, coloca no freezer para ficar firminho e assar. Pré-aqueça o forno. Agora, todos que estão geladinhos, ó, durinhos ainda, ó, assim, vou colocar na forma e vou correr para assar. Agora, vamos assar. Prontinho. Agora a gente tem que deixar esfriar. Tem uma forma, até para assar biscoito, que ele tem, ó, esses buraquinhos aqui, ó. Eu vou deixar abertinho aqui para esfriar mais rápido e assim também ele ajuda a ficar na crocância que a gente gosta. Se por acaso você fez e aí ele inchou, ficou meio feio, alguma coisa, pega alguma espátula e aperta assim que você tira. Quando você apertar, ele vai ficar mais retinho, fica melhor. Do que você depois que esfriar, quiser arrumar, aí pode estragar, quebrar. Assim, ó, quente, ele ainda tá molinho. Faz assim, que aí quando você cai ele fica crocante. Deixar esfriar. Para colar as peças da textura e cor, eu estou usando glacê real e já estou colocando um corante cor marrom para poder fazer todas as texturas. Na hora, quando eu estava fazendo, eu não tinha ideia, não tinha intenção de pintar todas as peças. Eu pensei só em colar. Mas aí no meio do caminho eu desisti e comecei a pintar. Então, aqui você tá vendo depois eu pintando depois de ter colado. O ideal é você pintar tudinho primeiro, depois começar a colar e depois começar a fazer toda essa montagem. E dá mais trabalho você depois pintar, né? Depois de estar tudo colado. Mas foi o que eu fiz, né? Mas você pode fazer da forma que você quiser. Eu tô usando um tabuleiro avaré para poder ser a base, manusear, levar essa minha peça de biscoito em outros lugares, né? Mesmo você fazendo em casa, você pode levar para sua mesa, tirar, tal. Então fica mais fácil e interessante você colocar ela firme. Agora a manjedoura, eu também fiquei pintando no meio do caminho, fazendo. O ideal é pintar antes, né? Pintar com esse glacê, fazer essa textura, deixar secar e aí sim você vai colocando. Eu não fiz isso, né? Mas deu certo. Como o meu glacê também não está tão fluido, eu consigo colocar, vocês viram, ele já vai colando. Eu consigo fazer isso de uma tal forma que ele está úmido, que grude, mas não escorregue. Isso aí facilita muito, tá? E tudo que você estiver montando, depois que secar algumas peças, você colocar ela para cima, coloca alguma coisa que segure do lado para ela não desmoronar. E para nossa palha comestível, eu estou usando papel de arroz. Esse papel de arroz é super versátil. Eu pintei à mão mesmo. Dá pra você comprar já colorido, mas como eu tinha já branco, então eu pintei com a cor que eu queria. Depois de cortadinho, eu vou agora acrescentar em alguns lugares, né? Dando essa ideia de palha. Eu tô colando com glacê. Coloco um pouquinho de glacê e vou colando, e aí o papel já começa a grudar e fica firme. Dia seguinte, que é importante realmente a gente deixar secar, tá? Então, primeira estrutura. Ó, essa daqui a gente deixou secar para depois encaixar na base. Eu deixei ela secar assim. Isso aqui eu coloquei só para poder ver, gente, mas eu não encaixei ainda. Então, tá desse jeitinho aqui, ó. A manjedoura, ó, rústico mesmo. Ó,
3, 3, 3, 3 e depois a plaquinha em cima. E a nossa palhazinha, né, em cima. Depois a gente encaixa direitinho. Vacilei, porque eu pensei em fazer tudo conforme o biscoito mesmo, sem fazer muitas alterações de cores e tal. Mas depois, no meio do processo, eu pensei, poxa, eu acho que dá pra pintar com um glacê. E aí eu fiz. Então o ideal é você pintar antes e depois você encaixar, fazer do jeito como a gente fez, tá? Pra não dar mais trabalho. Mas é isso. Agora vamos fazer o nosso telhado. Ó, o telhado, eu pintei atrás e esse aqui que vai ficar em cima. Eu vou pintar também aqui, porque depois eu vou colocar a palha em volta. Mas para não ter nada aparecendo, eu pintei primeiro aqui a parte de dentro, né, dessa cor, secou, e agora eu vou colocar aqui, mas eu já vou encaixar aqui, beleza? Só que aí o meu glacê precisa estar relativamente firme, para não ficar escorregando, mas a gente pode colocar também alguma coisa aqui para ficar segurando, tá? Então tudo você deixa segurando até secar, firmar e você tirar. Aí lembre-se, isso aqui na sua mão é melhor, tá? Eu fiz um cortando, mas eu fiz 2 cópias, porque aí eu vou vendo detalhe por detalhe. Ah, esse aqui, tá? Porque às vezes a gente meio que se perde. O arquivo tá aqui embaixo, tá? Só você pegar, baixar e fazer junto com a gente. Aqui o glacê que eu tô usando, ele tá relativamente úmido, o suficiente para poder grudar e não espalhar. Aconteceu um pequeno acidente. Na hora que eu tava colocando a plaquinha, eu vi que a parte do meio eu tinha colocado muito grande. Então eu tive que cortar assim no meio do processo. Foi um acidente de percurso, mas o papel que eu fiz eu diminuí já para vocês terem isso direitinho, tá? Acontece, gente, acontece. Não é o ideal que eu tô fazendo, gente, mas eu errei. Eu vou consertar. Deixa eu secar. Deixando secar. O nosso estábulo. A manjedoura já secou. Ai, cuidado. Tá ficando tão bonitinho. Olha aqui, ó. Aquele mesmo. Ai, gente, não tá legal? Ai, eu tô toda apaixonada. Agora a gente vai fazer o quê? Olha, aqui eu deixei ele solto, tá? Mas se por acaso você vai fazer e vai vender, né, para algum cliente, aconselho você colocar um pouquinho de glacê e grudar para você poder transportar numa boa, tá? E fazer com antecedência, porque ele precisa estar seco, as etapas direitinho. Se você for fazer para sua casa, eu acho que não tem necessidade de você grudar. Deixa ele desgrudadinho, que aí você já tira com mais calma para poder comer e tudo mais, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um pouquinho da minha palha aqui nas laterais para poder colocar. E eu vou colocar palha aqui em cima. A gente vai pegar com o nosso glacê um pouquinho mais fluido para poder colocar e colando. E vamos para cima. Aqui eu vou colocar um pouquinho. Só um pouquinho aqui para grudar. E coloco de qualquer jeito. Tem tão certinho. E agora eu coloco a nossa manjedoura. Ver qual que é o lado mais interessante. Os 2 lados são legais. Vou colocar assim. Meio de ladinho. E encaixei aqui. Aí, ó. Manjedoura encaixadinha. Agora vamos colocar aqui em cima. Eu coloco de baixo para cima, que ele vai intercalando. E aqui eu termino. E posso colocar um pouquinho nas beiradinhas também, tá? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Só para poder grudar. Mas o que eu vou colocar, tamanho do que eu fizer, eu quero deixar ele um pouquinho para fora, tá? Venho aqui e meço. Então, mais ou menos aqui, ó. Vou colocar só um pouquinho. Só um pouquinho. Por isso tem que estar sequinho, para vocês não terem problema algum. Ó. E aqui, ó, encaixo. E vou colocando. De forma aleatória mesmo, tá? E não faz tão certinho. Coloca um em cima do outro. Precisar colocar um pouquinho de glacê em cima, dele para poder colocar mais, aí você vai fazendo. Como a gente já pintou o nosso telhado, a gente coloca a colinha só como se fosse uma linha para ir colando. Não coloca nem muito nem pouco, o suficiente para ficar grudando a sua palha. E aí depois a gente faz a mesma coisa do outro lado. E aí eu vou só jogar mesmo. Para dar um acabamento. E para finalizar, eu vou fazer uma plaquinha e colocar bem assim na frente. Tô fazendo um glacê
relativamente fluido branco, mas ele não pode ser muito fluido, porque na hora de eu escrever o nome ele não pode ficar se espalhando. Então vai fazendo teste em outras plaquinhas, tal, até você pegar uma textura boa. Escrevi Jesus e no outro ladinho, né, na pontinha, eu fiz como se fosse a estrela de Davi, tá? De uma forma mais simples, mas remete a essa ideia também. Eu acho que ficou bem interessante. É relativamente simples. Agora você vai colar. Eu tô colocando glacê não tão fluida. Encostou ali, ele firmou super bem. Se você sentir insegurança, coloca alguma coisa embaixo para firmar até ele secar. É bom? Pode pegar, pode. E aí, tá bom? Tá bom? Tá bom. Ok. Então, até o próximo vídeo. E não esqueça de me avisar se caso você fizer. Tira uma foto, me marca. Eu vou adorar ver a sua produção aí. E não esqueça de me seguir para os próximos vídeos ou mesmo se você está chegando por aqui. Muita coisa legal.